Então, o nosso cronograma eu vou falar quem que eu sou, por que e como eu criei o oráculo do cavalo, os fundamentos do oráculo do cavalo, os elementos, uma sessão de oráculo, como que eu atendo, os benefícios. Vou falar um pouquinho sobre o facilitador, porque, por coincidência, as pessoas que estão aqui, muitas já adquiriram o oráculo do cavalo, e eu vou falar um pouquinho dessa facilitação. Vou apresentar para vocês o combo, que é o oráculo do cavalo, as mensagens sistêmicas. Vou contar sobre o meu filho mais novo, que é o Cavalgando Destinos. Depois eu vou abrir para dúvidas. Vou fazer uma pequena dinâmica, inclusive, se vocês tiverem caneta, papel, já pega, tá? E, por último, eu vou fazer um sorteio de um atendimento com o oráculo do cavalo. Beleza? Então, vamos lá. Quem é a Silvana Modil? Por quê e como que eu criei o oráculo do cavalo? A maioria das pessoas que estão aqui já conhece um pouco da minha história. Então, eu não quero fazer desse evento um monólogo. Quem me conhece sabe que eu sou super objetiva, então eu vou direcionar para que no final a gente consiga trocar bastante informação, tá? Eu sou santista, ou seja, na minha terra não tem cultura de cavalos. É mais surf do que cavalos, né? Mas eu sempre tive essa paixão, desde que eu nasci. Às vezes as pessoas me perguntam de onde vem essa paixão. Eu passei muito tempo querendo saber de onde vem essa paixão, e um certo dia eu descobri que é algo de alma mesmo. Para mim fez total sentido. Mas, voltando para a minha história, quando eu tinha 17 anos, o que eu queria fazer? Veterinária. E no segundo semestre que eu tinha que decidir optar por uma faculdade, infelizmente meu pai faleceu de um ataque fulminante. E veterinária, ainda hoje, precisa de uma estrutura para você fazer essa faculdade. Não é só, mesmo que você entre na federal, você precisa ter recursos, estrutura para se manter na cidade e tudo mais. Meu pai era comerciante, tinha lojas de calçados. Resumindo, eu acabei desviando um pouquinho a rota nessa época. E aí eu fui trabalhar na empresa que meu pai, que a gente herdou, é uma empresa familiar, com sociedade com meu tio e tudo mais. Trabalhei 10 anos lá e acabei fazendo administração, não veterinária. Até que um belo dia, a família resolveu cada um seguir o seu caminho. E nesse momento eu pensei assim, eu não vou fazer veterinária na altura do campeonato, eu tinha 27 anos. Eu vou fazer algo que encurte um pouco esse caminho. E vou conhecer, porque eu nunca tinha morado fora de Santos. E aí o universo conspira. Quando a gente coloca a intenção, e essa intenção realmente é com força da alma, dificilmente as coisas não vão acontecendo na nossa jornada. E foi como aconteceu comigo. Eu assinava uma revista de cavalos que se chamava Ipos. Quem é do cavalo aí das antigas conhece. Não existe mais essa revista, e tinha um anúncio lá de doma e treinamento de cavalos. E eu olhei, fui fazer o teste e fui aceita para fazer um estágio de 6 meses. Eu comecei a minha carreira com José Eduardo Borba, que até hoje é uma referência no meio do cavalo, de treinamento. Então, eu sempre agradeço ao universo para ter me colocado no caminho dele e ele no meu caminho, porque isso abreviou muitas coisas, ele me ensinou muito e eu paguei o preço no sentido de me comprometer com esse aprendizado. Então, eu tive uma super sorte de cara. Nessa época, era em 1995, fazem quase 30 anos atrás. Hoje eu tenho 55, nessa época eu tinha 27 anos. E eu encontrei o que eu queria e mergulhei nesse universo do cavalo. Eu comecei a trabalhar e me envolver cada vez mais com esse animal. E o universo foi abrindo os meus caminhos.
né? Aparecendo pessoas incríveis e oportunidades incríveis. E nós estamos falando de uma época onde não tinha internet, tá? Então, esse conhecimento do cavalo era muito restrito, ainda hoje é um conhecimento que prático é restrito, mas o conhecimento teórico, as possibilidades, as oportunidades, a internet traz para a gente. Não é à toa que nós estamos aqui hoje, né? Então, eu trilhei essa jornada durante 10 anos da minha vida e acabei me envolvendo com cavalos de esporte, porque na ocasião era o mercado que melhor pagava também. E o universo também conspirou. Eu fui conhecendo pessoas que me propuseram fazer coisas no meio do hipismo clássico. Foi o esporte que eu mais trabalhei durante esses 10 anos. Na ocasião, não tinha celular, então os bastidores era a olho nu. Aquilo que a gente via acontecer, registrava aqui. E o mundo da performance, nessa época, principalmente, que não tinha como você filmar nada, tinha algumas armadilhas. E isso me fez desistir dos 10 anos que eu me dediquei com os cavalos, porque eu comecei a presenciar situações que me traziam muita angústia. E eu era contratada para o cavalo confiar em mim, eu explicar para ele, olha, é possível você atravessar um rio, é possível as pessoas não te agredir, e depois eu entregava para um tutor, para um treinador, e o que acontecia? Às vezes ele não tinha os mesmos valores que os meus, e está tudo certo, cada um no seu quadrado, não estou aqui para julgar, mas aquilo foi machucando a minha alma, e me questionando muito aonde eu estava, no ambiente que eu estava, fazendo o que eu estava fazendo. Resumindo, eu decidi sair do cavalo em 2004. Coincidentemente, o meu irmão me ofereceu uma vaga na empresa que ele trabalhava, que estava precisando de uma pessoa na área administrativa. Então, eu voltei para Santos e fui trabalhar no corporativo. Trabalhei 14 anos nesse corporativo, mas nunca deixei de investir em conhecimento relacionado a cavalos. Era um negócio que eu sabia que era tipo um tempo que eu estaria fazendo outras coisas, mas que eu ia agregar outras ferramentas, outras informações para, sei lá, na minha velhice, voltar a fazer alguma coisa com cavalos. E aí o universo sempre conspirando, sempre conspirando. Nesse período de 14 anos, eu fiz várias formações. Fiz formação de coach sistêmico com cavalos, me formei naturopata, fiz uma formação de 2 anos, onde eu trabalhava com vários tipos de terapia holística. Fiz uma pós-graduação baseado na vivência que eu tinha com cavalos, porque eu sempre acreditei que os cavalos são um canal, uma forma de a gente potencializar o que a gente tem de melhor, se a gente unisse aos cavalos. E aí foi. Durante esses 14 anos, eu fui investindo e evoluindo. Só que sair do meio do cavalo, não ter mais a conexão, não ter mais assim a convivência do dia a dia com cavalos, me trouxe uma angústia. E por, sei lá, eu não sei explicar em que momento que começou a me dar muita vontade de pintar. E no momento que eu comecei a pintar, nunca fiz nada, não sou. Eu brinco até que eu não sou artista, eu sou arteira, porque eu gosto de criar, isso eu gosto, sempre quis criar. Mas eu não imaginava como que poderia ser. E aí eu comecei, segui a minha intuição e comecei a pintar cavalos, 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 cavalos e telas e telas e telas. Virou uma coisa compulsiva. E eu consegui entender que esse movimento estava muito associado com o fato de eu sair desse mercado do cavalo, dessa convivência, da vida que eu tinha no interior.
era uma válvula de escape, de eu continuar estando conectada com o cavalo, com a energia do cavalo, mas me expressando de uma outra forma. Então, foi um jeito muito bom que eu encontrei de continuar vinculada ao cavalo. Mas, compulsivo, confesso que tinha dias que eu pintava 10 telas grandes, eu sempre pintei telas grandes e coloridas, e cavalos. E aí eu não tinha mais onde colocar tanta tela. E aí eu fiz algumas parcerias, fiz exposições fora do Brasil, mandei algumas telas fora do Brasil. Eu tinha um projeto que se chamava Art Horse Project, que eu vendia as telas e doava esse valor para ONGs que resgatavam cavalos. Então, estava lá no corporativo, vivendo aquela vida, e no paralelo estava com essa conexão com os cavalos que eu nunca, vamos dizer, cortei 100%. E aí, para encurtar um pouquinho, chegou a pandemia. E aí a pandemia foi o start do oráculo do cavalo, porque foi um momento que tinha uma demanda grande de pessoas precisando, principalmente de equilíbrio emocional. Então, nessa época, eu trabalhava muito com algumas terapias, Theta Healing, registros akáshicos, tudo que eu aprendi na terapia holística, eu fazia um trabalho extra online, a internet a gente começou a aprender a se adaptar àquela realidade, e foi um momento que todos nós sabemos que foi bem desafiador. Então, tinha uma demanda grande de pessoas necessitadas de apoio, principalmente apoio emocional. E aí eu ficava lá no meu quarto, trancadinha, como todo mundo, e essas telas, elas iam do teto até o chão. A minha casa sempre pareceu uma galeria de tantos quadros que tinham. Eu nem sabia mais o que fazer. E um belo dia, olhando para esses quadros, eu pensei, como será? Como que eu posso trazer o cavalo para dentro da casa das pessoas? Era a pergunta que eu fazia para o universo. E aí eu tive esse insight, olhando para os meus quadros, vou criar um oráculo do cavalo. Vai ser uma forma de eu trazer essa energia do cavalo para dentro da casa das pessoas. E eu sou assim, quando tenho uma ideia, eu quero pôr em prática o mais rápido possível para entender, e eu funciono dessa forma. Preciso vivenciar para saber se isso é bom, se é ruim. Se eu ler, eu não sou uma pessoa que aprendo lendo. Eu sou uma pessoa que eu preciso passar pela experiência. Eu digo que eu sou sinestésica. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu relacionei algumas palavras que eu achava que deveriam estar dentro do oráculo. Depois que eu selecionei as palavras, eu fui buscar nos meus quadros, na minha arte, qual que se conectava com aquela palavra. E aí eu tirava uma foto, fiz lá no Canva um oráculo. Eu também estudei numerologia pitagórica, amo numerologia, adoro matemática também, e eu fiz vamos dizer, esse piloto. E até está por aqui, acho que a Sueli, se não me engano, a Sueli foi a minha primeira cobaia. Ela está por aqui, entre a gente. E eu falei, Sueli, preciso treinar aqui o oráculo, você topa? Ela, eu topo. E deu super certo, a Sueli já me indicou para o marido dela, para a irmã dela, e assim foi. Isso foi em 2021, nós estamos em 2024, ou seja, fazem 3 anos que eu estou trabalhando com o oráculo do cavalo. Eu vejo o quanto ele tem essa força por causa dos feedbacks que as pessoas me dão. Ah, Silvana, o oráculo é muito cirúrgico, o oráculo tem uma energia de movimento. Como eu sou uma pessoa muito objetiva, sou ariana, eu gosto de objetividade, isso está muito espelhado também no oráculo do cavalo. Então, praticamente é assim que eu criei
E por que que eu criei? Porque foi na pandemia uma forma de eu trazer o cavalo para dentro da casa das pessoas, porque eu começava a atender online com essa ferramenta. Vou falar sobre os fundamentos do oráculo do cavalo. São 3 básicos, que é a visão sistêmica, a visão holística e o arquétipo do cavalo. São 3 coisas que eu vejo que é a essência dessa ferramenta. A visão sistêmica é esse conceito que nos ensina a ver as coisas como partes de um sistema. Eu gosto muito de trazer exemplos, tá? Que eu acho que é a forma que eu mais consigo fixar o conhecimento. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Às vezes eu atendo um cliente que vem com uma queixa. Silvana, eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento. Queria fazer uma leitura com o oráculo do cavalo. E aí, quando a gente vai fazer a leitura, parece que o relacionamento é a ponta do iceberg, porque no oráculo vem muito mais informações, o que está por trás dessa queixa do meu cliente. E isso é muito a gente olhar essas partes que vai dar o todo. Por isso que eu falo que é uma visão sistêmica, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o meu. Então, é um conceito que nos ensina a ver as coisas como parte de um sistema, um todo interconectado, onde cada elemento influencia e é influenciado pelos outros. Quem trabalha com oráculo aqui sabe que quando a pessoa traz uma queixa e você tira o oráculo, é como se expandisse uma percepção e a gente pode até localizar e entender o que está reverberando nesse relacionamento. Tá? No contexto do oráculo cavalo, isso significa entender que nossas vidas não são feitas de eventos isolados. Cada decisão, cada momento está interligado, formando a teia da nossa existência. Na visão holística, a gente vai ver a dificuldade de uma forma ampla. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, no trabalho. Às vezes, a empresa quer o resultado daquele setor, ela não quer saber, assim, ela não vai se aprofundar nas pessoas ou no cada processo que compõe aquele setor. Então, ela tem uma visão ampla. A mesma coisa quando a gente vai tirar o oráculo. A gente vai juntando essas partes que vão aparecendo e ninguém chega para mim e fala, Silvana, eu quero fazer uma sessão de oráculo porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, que seria uma visão mais ampla. Todo mundo traz de primeira alguma questão. E aí, quando a gente vê as partes, a gente junta e vai chegar nesse todo, que é a gente ter uma vida mais equilibrada, com mais qualidade de vida, em termos emocional, físico e mental. Vamos falar um pouco sobre o arquétipo do cavalo, tá? Eu gosto de contar uma história que eu vivenciei e fica também bem claro as pessoas entenderem o poder desse símbolo. Bom, eu moro em Santos. Quando eu trabalhava com cavalo, tinha alguns momentos que eu ia visitar a minha família em Santos. Então, estou andando lá em Santos e encontro com a Lívia, que a Lívia mora no Guarujá. A Lívia está acompanhada da Maria, que é uma amiga dela, que não me conhece. Aí eu encontro com a Lívia, oi, Lívia, tudo bem? Como é que você está? Aí ela fala, nossa, quanto tempo! Aí ela se vira para a Maria, que não me conhece, e fala assim, você nunca vai adivinhar com que a Silvana trabalha. E aí a Maria tenta descobrir o que eu trabalhava e não acertava. Aí ela falou assim, ela é treinadora de cavalos e ela é domadora de cavalos, porque na ocasião eu trabalhava muito nessa área. Automaticamente, a Maria, que nunca viu a Silvana mais gorda, mais verde e amarela, ela me colocava numa prateleira com uma autoridade e ela confiava em mim, porque até a expressão do rosto mudava das pessoas. Isso acontecia comigo constantemente, até que eu saquei
o poder desse arquétipo, porque a Maria nunca me viu, ela não sabe os meus valores, ela não conhece nada da Silvana. A única coisa que ela ficou sabendo é que ela é treinadora de cavalos. E a partir desse momento, ela me idolatrou, assim. Ela, nossa, que incrível, você deve ser um forte e tal. Então, o arquétipo do cavalo é um arquétipo poderoso, tá? Ele acessa também muito o nosso ego, felizmente ou infelizmente, mas ele realmente é poderoso. Aí alguém me perguntou outro dia assim, mas se você está falando porque você estava lá em Santos e lá não tem cavalo. Não, gente, no interior era a mesma coisa. Às vezes eu encontrava com alguém e a partir do momento que esse alguém descobria que eu trabalhava com treinamento de cavalos, ela começava a me tratar diferente. É nítido. Eu gosto de trazer esse exemplo porque fica bem claro para a gente entender. Beleza? Agora eu quero falar sobre os elementos que compõem o oráculo do cavalo. Primeiro, a pintura. Inclusive, a primeira vez que eu fiz o primeiro oráculo, que eu não achei aqui, porque eu me mudei faz um ano, mas teve algumas coisas que eu me desfiz, era só a pintura e o número. Depois, eu achei necessidade, quando eu comecei a comercializar o deck de cartas, eu achei mais interessante colocar a palavra para até facilitar quem está iniciando a trabalhar com o oráculo, tá? Mas às vezes você nunca tenha prestado atenção, você que tem aí o oráculo, mas são 3 elementos básicos, que é a pintura, a palavra e o número. O número também está muito conectado com o sentido da carta. Então, tem pessoas que leem o oráculo e inclui esse elemento do número como complemento da informação que você está passando para o seu consulente. Eu coloquei 3 cartas aleatórias aqui para a gente observar como esses elementos e como eles podem atuar numa leitura, tá? Então, tem a carta da energia masculina, que é a carta número 5, que é essa pintura. A energia masculina, em Yang, é a energia da força, da ação, da coragem, da proteção, do prover. Quando eu estou lendo o oráculo do cavalo, e ele está inserido, por exemplo, essa carta está inserida num bloco de outras cartas, de uma informação, ela pode fazer o papel da energia masculina, mas ela também pode fazer o papel de um homem. Aí vai depender do contexto, tá? O 5 é um número que remete na numerologia pitagórica, tá, gente? Que é a minha referência. É liberdade, aventura, mudança. Então, eu tenho várias partes aqui que eu posso ler e me inspirar, ter a intuição de uma informação relevante para o meu cliente. Mas é um conjunto de coisas. Vocês conseguem perceber isso, né? Depois tem a carta do consulente, que é a carta 1. Quando eu faço a leitura, eu coloco ela no meio da mandala que eu faço das leituras. Mas ela pode vir num outro contexto, chamando a pessoa a ter uma postura de adulto. Ela também tem essa inspiração. Muitas vezes a gente lida com algum desafio na postura da criança, mas o oráculo traz essa informação que precisa ir para o adulto para resolver aquela situação que aparece, tá? E o número 1 é início, liderança, independência, iniciativa. Você pode também, na hora de fazer a leitura, ancorar ou buscar na sua leitura o tempo, por exemplo. Se eu tenho a intuição
na hora de falar a respeito disso, eu vou falar, a pessoa pergunta, mas vai demorar muito? Acho que não. Sendo o número 1, eu acredito que não. Eu acho que é algo que está já chegando aí no seu caminho. Claro que eu estou explicando aqui de uma forma bem generalizada, tá, gente? É só para vocês entenderem que o deck oráculo do cavalo, ele tem muitas possibilidades. Depois tem a energia feminina, que é a energia que fala sobre intuição, delicadeza, cuidado, amor. E o número 4, na numerologia, ele fala muito de trabalho de formiguinha. São coisas que a gente consegue alcançar, mas dá trabalho. Você vai ter que colocar energia para aquilo realmente fluir. E, nesse caso, usar a estabilidade, a disciplina, a ordem. Então, olha quanto é rico essa ferramenta, no sentido de você fazer uma leitura baseada em todos esses elementos, né? Eu poderia ficar aqui falando um monte, mas eu trouxe só 3 cartas para a gente não dispersar, porque eu não quero me demorar hoje. Mas quero trazer para vocês um olhar diferente para o oráculo do cavalo. Agora eu vou falar de um assunto meio polêmico para algumas pessoas. Talvez aqui não, mas para algumas pessoas sim. Falar sobre adivinhação e autorresponsabilidade. A única coisa que eu posso olhar para trás e talvez eu mudasse nesse meu projeto é o nome oráculo. Por quê? Porque o oráculo é também um arquétipo. Quando você fala de oráculo, você acessa o quê? Você acessa o místico, o mágico, o esotérico, é comum. E está tudo certo, não tem nada de errado, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês outras possibilidades. Quando as pessoas me procuram, dentro desses 3 anos que eu trabalho com oráculo, eu divulgo no meu Instagram, eu percebo que as pessoas têm 2 formatos que chegam. O primeiro é aquela pessoa que acha que o oráculo vai responder e resolver o problema dela, que é até inconsciente isso, né? E essa coisa do místico. Eu quero só fazer uma consulta de uma pergunta, por exemplo. E o intuito do oráculo, quando eu criei, não foi esse intuito. Ele vem para inspirar você, ele vem para te motivar e não para resolver o seu problema. Por que eu falo muito disso? Porque eu não acredito que uma informação vai resolver o meu problema. Eu acredito que essa informação vai me inspirar a encontrar a minha melhor decisão. E é com esse objetivo que eu leio o oráculo do cavalo para as pessoas que chegam. Quando a pessoa não me conhece, não sabe nada de mim, aparece e pergunta para mim: Silvana, eu estou com um problema X e tal, o que você acha de eu fazer uma sessão de oráculo? E aí eu explico que o oráculo, ele, apesar de ser baseado muito na intuição, ele é muito mental. Por quê? Porque eu fico lá com a pessoa e dou uma avalanche de informações para ela, mas ela vai ter que ter um tempo para elaborar essas informações, para juntar Lé com Cré, para fazer sentido. Durante a sessão, às vezes eu direciono o meu cliente para olhar para a solução. Vai, claro, depender do que aparece na sessão. Mas o que eu queria trazer de informação para vocês é que, principalmente nós facilitadores, a gente não pode assumir a responsabilidade do consulente, do cliente. A gente passa a informação e
guia o seu cliente a se conectar com aquela informação e fazer a limonada do limão, entende? Então, eu gosto muito de falar a respeito de autorresponsabilidade, porque é um dos meus valores. Eu acho que eu mesmo faço leituras com outras pessoas e eu encaro aquilo como uma inspiração, eu encaro aquilo como uma oportunidade de ampliar, de ver algo que eu não estou conseguindo ver naquele momento. Mas a responsabilidade do que fazer com aquela informação é do cliente. E eu explico antes de começar essa informação, tá? E recomendo para quem trabalha com ele, é importante. Então, assim, eu vou ler aqui o que eu escrevi, que eu acho bem interessante. A adivinhação, ao revelar caminhos e possibilidades através da intuição, convida-nos a uma jornada de profunda consciência e reflexão. Ela não determina o nosso destino de forma irrevogável, mas ilumina potenciais e desafios, respeitando o nosso livre-arbítrio. Nesse processo, a autorresponsabilidade emerge como princípio fundamental. Somos convocados a receber mensagens não de maneira passiva, mas com uma postura ativa e crítica. Isso significa acolher as intuições e os sinais de abertura, mas também com discernimento, permitindo-nos filtrar o que ressoa verdadeiramente com o nosso ser. E assim, apoiados com essa sabedoria, somos encorajados a tomar decisões conscientes, guiando nossa vida não apenas pelas tomadas de decisões, mas também pela nossa capacidade de moldar o futuro com nossas escolhas e ações. Então, assim, você recebe a informação, bateu lá, Lé com Cré, fez sentido para você. Quando eu estou fazendo a sessão, eu pergunto várias vezes: está fazendo sentido? Essa informação faz sentido? Eu sempre convido o meu cliente a ampliar a sua percepção, mas a partir dele, não só a partir da informação que chega, tá? Então, eu gosto de falar sobre isso, porque o oráculo ele tem a missão de encorajar a pessoa a ser independente. Então seria muito incoerente eu ditar regras para a pessoa ou definir o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Então, você como cliente que está aqui ou como facilitador, eu convido vocês a refletirem a respeito disso, certo? Vamos lá. Como é o meu atendimento com o oráculo do cavalo? Eu trabalho online, via Zoom ou vídeo WhatsApp, dura em torno de 2 horas, tá? Então, eu tiro e vou, dentro desse livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, junto com o oráculo, tem a forma que eu atendo, o básico da mandala que eu faço online e trago essas informações. E agora faz 1 ano que eu moro aqui do lado do Aras Concorde. Quem está aqui deve conhecer, de tanto que eu falo do Aras Concorde nas minhas redes sociais. É um Aras, um parceiro que eu gosto muito, porque os valores têm muito a ver com os meus valores. Então, eu acabei decidindo vir morar a 6 quilômetros do Aras, e agora eu ofereço o atendimento com oráculo do cavalo presencial. Então, como é que acontece o presencial? Ele é um período, então a maioria das pessoas que vêm, elas vêm de longe, e a gente tem um chalé de hospedagem, que eu sempre recomendo. Você vem, chega de manhã, faz a leitura do oráculo ou de manhã ou no período da tarde, fica no Aras, vai decantando as informações, né? Aproveita o ambiente, dorme, e aí, se quiser ir embora no outro dia de manhã, vai com mais calma e tranquilidade. Então, é muito legal, porque eu tenho muitos clientes que vêm recorrente, às vezes uma vez a cada por mês, porque gostam.
é um lugar maravilhoso, não preciso nem falar, os cavalos são incríveis. E o que é a presença do cavalo na leitura do oráculo do cavalo? Ele seria o quarto elemento. Então, é a palavra, a imagem, o número, e o cavalo vem como um quarto elemento. Ele, dentro do espaço que eu faço a leitura, ele pode fazer alguns movimentos que vão ativar algum insight, alguma intuição. E se caso não houver um movimento tão profundo, e eu vejo que a pessoa precisa ancorar, ressignificar alguma situação, algumas vezes, eu peço ajuda para meus amigos cavalos para fazer uma dinâmica e registrar uma memória, porque às vezes você recebe a informação, recebe até o mapa para chegar onde você quer chegar para resolver essa situação. Mas aí você vai para o seu mundo, para o seu ambiente, e acaba isso meio que dissipando ou não tendo a força que deveria ter. No atendimento presencial, o meu maior objetivo é ancorar uma memória para você acessar toda vez que for necessário. Então, eu posso trabalhar uma ressignificação, um processo de neurolinguística, pode ser várias coisas, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, você faz constelação e tal? Eu não faço. Por que não faço? Primeiro, eu não sou consteladora, não fiz essa formação. Trabalhei muito tempo com várias consteladoras para ajudar a inserir o cavalo no trabalho delas, né? Estudo, gosto, por isso que existe a representação no oráculo do cavalo das 3 leis sistêmicas, é uma visão que eu sou adepta, tá? Mas não trabalho diretamente com as constelações. Pode ser um processo sistêmico, parecido com as constelações? Pode, mas existe vamos dizer assim, uma intervenção maior minha. Eu sou muito para o lado do coach, eu gosto de ação, eu gosto de olhar para frente e vamos se conectar com a solução, o que você pode fazer com essa informação, o que você pode fazer diferente. E aí, no presencial, o cavalo ele traz também alguma informação, tá? Muita gente me pergunta como é que é, e é assim. Para quem que é o oráculo do cavalo? Basicamente, para quem está buscando clareza em momentos de incerteza, desejando entender melhor suas emoções e relações, ou está em busca de direcionamento para a sua vida pessoal e profissional. Às vezes as pessoas acham que é aquela coisa do místico, quero saber o que vai acontecer na minha vida, e ficam um pouco frustrada porque eu dirijo o meu atendimento de forma diferente. Eu dirijo muito mais para trazer independência para o meu cliente, mesmo com todas as informações que chegam, tá? Mas isso é uma abordagem da Silvana. Isso não precisa ser abordagem de todos que têm o oráculo do cavalo. Eu estou explicando para vocês como que eu trabalho. Não, eu respeito, cada um é cada um. É exatamente como treinar cavalos. Você não pode usar o mesmo padrão para todos os cavalos, porque tem cavalo que tem uma habilidade para uma coisa, tem cavalo que tem habilidade para outra coisa. Eu posso sugerir, mas eu vou trabalhar com a habilidade do cavalo. Existe uma frase muito especial no horsemanship que fala sobre faça as coisas certas ficarem fáceis e as coisas erradas ficarem difíceis. E eu trago isso muito para essa minha abordagem, tá? Quais são os benefícios de você fazer um atendimento com oráculo do cavalo? Principalmente clareza.
Por quê? Porque quando a gente está no bololô, a gente muitas vezes tem dificuldade de ver o nosso desafio numa outra perspectiva. E o oráculo e a Silvana vêm para apresentar todas as perspectivas que estão disponíveis, vamos dizer assim. Eu me guio pela informação que chega através do oráculo. Só que eu falo, já olhou por esse lugar aqui, por esse prisma? E a pessoa meio que fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, ou não, acho que não é por aí. E a gente vai desenvolvendo ao longo do atendimento. Autoconhecimento. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: ah, mas eu sou assim, assado, cozido e frito. E o oráculo me diz que ela tem coisas ali que ela não está me contando. E aí eu vou sugerindo para a pessoa: será que você não age assim com com o seu parceiro, com a sua mãe? Essa relação aí que você tem com seu pai, você não projeta no seu namorado? Então, é também uma fonte de autoconhecimento, porque eu posso levar você a se conhecer por uma outra perspectiva, tá? Direcionamento de vida, equilíbrio emocional, melhorar as suas relações. Eu trago muito a essência da visão sistêmica, segundo Beth Helling, porque para mim faz sentido, tá? Nem todo mundo faz sentido. Inclusive, quando eu vou atender uma pessoa, uma das primeiras perguntas que eu faço é: você já ouviu falar sobre constelação familiar? Tem pessoas que nunca ouviram falar, por incrível que pareça. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: olha, eu já ouvi falar, só que eu não curto. Tive uma experiência X e não curti. Então, eu já entendo como que eu vou abordar aquela informação para que seja algo que agregue e não que ela tenha dificuldade de olhar para essa informação, tá? E é o que eu indico para quem também faz leitura com oráculo do cavalo. Quando vocês vão atender alguém, é interessante vocês já perguntarem logo de cara: você já ouviu falar nas constelações? Eu não sou consteladora, mas eu sou adepta aos conceitos de Bert Helling. Acho que em alguma pode surgir alguma oportunidade aqui de eu explicar para você de onde vem esse resultado que você está tendo. Pode ser uma repetição de padrão, pode ser uma lealdade e tudo mais. Mas vocês percebem que a forma que eu apresento, que eu conduzo uma sessão, é muito mental, é muito eu falando que nem eu estou falando aqui, entendeu? E aí, conforme a reação das pessoas, e cada um é um, eu vou afunilando e vou direcionando esse atendimento. Claro que foram algum tempo de prática, tá? Mas hoje é muito fácil fazer essa jornada com o meu cliente, de tanto que eu já fiz. Tem cliente que chega para mim e não fala nada, só que os cavalos me ensinaram muito a nossa linguagem corporal, então eu vou começando a entender como é que meu cliente reage em relação àquela informação, e é uma troca, não é um monólogo, é uma troca. Outra coisa, conexão com a intuição. Eu trago a minha intuição, mas eu também convido o meu consulente a acessar o que ele está sentindo com aquela informação, tá? Porque uma frase que eu falo muito é: não sou a dona da verdade, mas essa informação chegou aqui, vamos olhar por várias óticas para que isso realmente sirva de inspiração para você, sirva de algo proveitoso, construtivo, para te ajudar a trilhar um caminho mais leve, mais fluido, né? Que mais? Empoderamento,
As pessoas, é muito comum terminar a sessão e elas ficarem motivadas a fazer um pequeno movimento, no mínimo, que eu estou sempre convidando as pessoas a fazer um movimento. Cavalo é movimento, é energia de movimento. Vocês viram o vídeo que eu iniciei? É movimento. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o facilitador que trabalha com o oráculo do cavalo. Qualquer terapia, qualquer procedimento que a gente faz, a primeira coisa que a gente aprende é ser um observador e não um julgador. E dentro dessa linha de observação, o facilitador, querendo ou não, ele tem esses elementos que tá lá, intrínseco no facilitador, que são os valores, a intuição, o conhecimento teórico, o conhecimento prático e as crenças. Mesmo você atuando como observador e não julgador, o que vai ajudar, o que vai, vamos dizer assim, te dar suporte, com certeza são esses itens. Então, eu atendo um cliente que nunca ouviu falar das constelações. E dentro do oráculo tem as 3 leis sistêmicas. Vou explicar bem resumidamente como é essa abordagem na ótica das leis sistêmicas. Por quê? Porque é um valor para mim. Provavelmente a minha intuição está conectado com essa perspectiva, que eu vou buscar e gruda aqui a informação nesses itens. Com certeza. O exercício qual que é? É ser o observador, mesmo quando você está facilitando uma sessão de oráculo do cavalo. Mas não sofra, porque essas coisas estão inseridas em você. Cabe a nós elaborar da melhor forma e passar com muita responsabilidade a informação. Conhecimento teórico é quando você sabe cada carta o que significa, mesmo que você no início consulte e está tudo bem, não tem nenhum problema. Conhecimento prático vem com o tempo, não tem jeito. E se observe como facilitadora, como é que você conduziu aquilo? Será que dentro da sua condução não está embutido lá algumas crenças, alguns valores que é importante também a gente, como facilitador, ter acesso a essas informações. Eu quis trazer isso porque a maioria das pessoas que falaram que iam vir aqui, ou que tem muita pessoa, tem pessoas aqui que já trabalham com o oráculo do cavalo. Então, eu quis acrescentar essa informação. Tá? O combo, para quem não conhece o oráculo do cavalo, ele constitui dessas dois decks de cartas, tá? Vou falar um pouquinho sobre as mensagens sistêmicas. As mensagens sistêmicas, que é esse que vocês estão olhando aí, pretinho, menorzinho, elas são frases que também tirei da abordagem das constelações, como também do coaching, porque o coaching, o processo de coaching, ele trabalha muito com perguntas poderosas. Então, dentro desse deck de mensagem sistêmica, tem perguntas, tem frases que eu senti necessidade de trazer para, às vezes, harmonizar alguma questão que apareça durante a sessão, tá? Mas não é como o oráculo do cavalo. O oráculo do cavalo é totalmente autoral. As mensagens, 100% fui eu que criei. No caso, as mensagens, eu fiz uma pesquisa de frases que se usam muito em processos de autoconhecimento, compilei e pus o meu design do cavalo para agregar esse atendimento, ok? Antes da gente ir para o próximo slide, eu quero explicar uma coisa que, às vezes, de repente, quem está aqui pela primeira vez, tendo contato com o oráculo, né? Eu vendo esse produto como? Ou você compra só o oráculo, ou você compra só as mensagens sistêmicas, ou você compra o combo.
O oráculo sozinho, eu cobro 220. As mensagens sistêmicas sozinha, eu cobro R$ 80. O combo, eu vendo por R$ 250. Então, estou dando essa informação porque, caso interessar para alguém, é só me chamar. Beleza? Agora eu vou falar do meu filho mais novo, que é o Cavalgando Destinos. Eu precisava falar do oráculo para chegar no Cavalgando Destinos. Por quê? Porque o Cavalgando Destinos, que é esse caderno que eu imprimi, mas que eu vou disponibilizar em PDF, um e-book na Hotmart, também vou colocar o link lá para vocês, se vocês se interessarem. Por que eu me inspirei a criar o Cavalgando Destinos? Porque eu acredito muito que o hábito, a mudança de hábito, é bem desafiador para todo mundo, né? A gente quer adquirir um hábito novo, uma rotina, um ritual, mas a gente toda hora está meio que procrastinando, ou faz 2 dias, não faz mais, e etc e tal. E aí eu criei esse diário, é um diário de tiragens. É esse o maior objetivo do Cavalgando Destinos. São 3 ciclos de 21 dias, e durante esses ciclos você vai ter uma rotina interagindo com o oráculo do cavalo. É um e-book. Hoje eu vou fazer por R$ 37. Não dá nem para falar que é o preço de uma pizza, porque não existe mais pizza de R$ 37. Mas tem uma oferta bem especial para quem está aqui hoje, tá? Esse grupo que vocês entraram, Cavalgando Destinos, eu vou fazer o primeiro ciclo junto com vocês. Eu vou passar esse vídeo, que fica bem mais fácil de explicar, e depois eu vou abrir para dúvidas, e depois, se vocês quiserem me perguntar algo pontual também, a gente vai ter essa oportunidade. Cavalgando Destinos. Lembrando que isso é um arquivo que você vai receber no seu e-mail. Você pode imprimir da forma que for mais conveniente para você. Sumário. Bem-vindo ao Cavalgando Destinos. O que você vai encontrar nesse diário: o processo de tiragem, ciclos de 21 dias e a jornada de 3 ciclos, além dos 63 dias, além dos 3 ciclos, agradecimentos aos cavalos, quem é Silvana Modio, direitos autorais e uso do diário, e 2 anexos, o anexo do oráculo do cavalo e da numerologia. Você vai interagir com o seu oráculo do cavalo e registrar no seu diário de tiragem. O primeiro ciclo, você vai encontrar uma folha com a data, um espaço para você colocar o número da carta e a palavra, o espaço para você escrever como será o seu dia e você plasmar, realmente manifestar o que você quer para o seu dia. Na mesma folha, você vai ter uma mensagem, uma frase inspiradora para agregar a esse processo, sendo que cada folha tem uma frase diferente para cada dia. No final do dia, na mesma folha, você vai escrever como foi, para quê? Para conectar com todas essas informações o que realmente aconteceu no seu dia. O ciclo, ele compõe 21 dias. Para cada dia, tem uma folha igual a essa. Depois vem o ciclo 2, que é mais 21 dias. Depois, o terceiro ciclo, que são mais 21 dias. Além dos 63 dias, agradecimento aos cavalos, sobre a autora, um convite à intuição e à expansão, falando um pouco sobre direitos autorais, o anexo, o que cada carta significa, e o anexo 2, que é explorando a numerologia pitagórica. De uma forma bem resumida,
falando sobre a numerologia, que também compõe a carta do oráculo do cavalo. Então é isso, eu queria mostrar para vocês internamente o que é o Cavalgando Destinos. Para quê? Para ajudar as pessoas a ter o hábito de buscar dentro delas essa independência mesmo, esse hábito de poder criar o seu dia com a inspiração do oráculo do cavalo. Por que 21 dias? Porque a ciência diz que você adquire um hábito novo quando você, durante 21 dias, ininterruptamente, tem aquela ação. Então, ela vai se fixar mesmo depois do terceiro ciclo de 21 dias. Você muda um hábito, muita literatura aí fala que se você fizer durante 3 ciclos de 21 dias, você consegue adquirir um novo hábito. Por isso que eu gosto de trazer muitas pessoas que trabalham com esse tipo de coisa fazem o processo durar 21 dias. E o desafio, qual que é a minha proposta para vocês? Quem comprar o e-book, o primeiro ciclo vai fazer junto comigo via WhatsApp, tá? Isso também é uma forma de oferecer para as pessoas que não conhecem o oráculo, viver no dia a dia, durante esses 21 dias, essa experiência. E aí, decidir se realmente conecta com você, o oráculo, se você gostaria de adquiri-lo e tudo mais. Também é uma forma de quem é terapeuta ou facilitador fazer esse processo, replicar esses desafios. Também é uma oportunidade. Primeiro vocês vivenciam e depois vocês podem replicar para suas clientes, por exemplo, tá? Então, qual que é a proposta do desafio 21 dias com o e-book Cavalgando Destinos? Vai ser via WhatsApp, no grupo privado, durante 21 dias. Quem vai participar? Ele é exclusivo para quem comprar o Cavalgando Destinos e vai iniciar dia 1º de abril e finalizar dia 20, depois de 21 dias. Eu vou deixar, logo que a gente acabar aqui, eu vou pôr o link do Cavalgando Destinos, para quem quiser adquirir. E se você quiser parcelar, você pode parcelar, porque é tudo lá na Hotmart. Você pode parcelar, se não me engano, é 6 ou 5 de R$ 8. Quer dizer, é muito acessível. E é uma oportunidade que eu quero oferecer para quem está interessado de vivenciar essa experiência. Eu vou divulgar diariamente, eu vou sortear uma carta e vou fazer uma reflexão com essa carta. Então, não tem o oráculo do cavalo, você vai poder participar através da minha tiragem. Eu tenho o oráculo do cavalo, posso fazer com a minha tiragem? Pode. E pode, inclusive, agregar essa reflexão que eu trago, porque às vezes eu olho para a carta e acesso uma informação que nem sempre você acessou. Então, é um trabalho em conjunto, entendem? Por quanto tempo? Um ciclo de 21 dias. Quem não tem oráculo do cavalo, como é que eu faço? Acompanhe a minha tiragem diária, tem um oráculo, se você quiser fazer o primeiro ciclo baseado na minha tiragem, ok. Se você quiser tirar, também ok. E aí, o segundo e o terceiro ciclo, você pode decidir aí, quem não tem o oráculo do cavalo, adquiri-lo. Beleza? Antes de entrar para as dúvidas, o meu objetivo maior, quem me conhece um pouquinho mais de perto, eu sou muito criativa e adoro criar coisas novas. Então, eu quis trazer uma oportunidade das pessoas experimentarem o que é essa ferramenta, porque eu tenho muitos feedbacks de que ajudam nos seus processos, tanto como facilitadora, como o cliente final que faz um movimento, consegue lidar com os seus próprios desafios, pela inspiração que vem dessa sessão com o oráculo do cavalo.
E foi uma forma que eu encontrei também de trazer os cavalos para a minha potência, que é o que eu acredito. Cada um de nós que estamos aqui tem as suas habilidades e as suas fragilidades. O que o cavalo pode, e que eu vejo que acontece, que quando a gente traz a energia do cavalo para agregar as nossas habilidades, ele tem o poder de potencializar mesmo aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente sabe fazer bem. Então, tudo isso que eu falei aqui é uma forma da gente utilizar o oráculo do cavalo. Eu tenho certeza que tem outras pessoas aqui que têm outras formas de trabalhar com o oráculo do cavalo. E está tudo bem, não tem nada de errado. Mas eu queria divulgar, porque todos os domingos eu faço lá nos stories dinâmicas com oráculo. No começo, que eram poucas, 20, 30, eu fazia perguntas mais individuais, mas agora que tem 100, às vezes, esse final de semana eu tive 113 pessoas que participaram, e mesmo com essa mensagem genérica, as pessoas conseguem acessar alguma informação útil para o momento de vida delas. Então, cada vez mais eu quero investir nessa ferramenta. Vão vir outros projetos. Algumas pessoas que estão aqui já participaram também dos meus eventos presenciais, que é o MEC, que eu fiz o ano passado muito. Esse ano não pretendo fazer, porque eu gosto de inovar. Então, no primeiro semestre, eu vou ter um workshop presencial com uma parceira, que é a Marina Pagliai. Ela é doutora em comportamento equino, e a gente quer preparar o facilitador, mas também para que ele conheça a natureza do cavalo. Porque a gente pode agregar tudo que a gente quiser com o cavalo, mas a gente não pode esquecer que ele é cavalo. Isso não. E para a gente organizar essas informações com o cavalo fisicamente, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, vai ter em junho um workshop a respeito disso. E ainda no primeiro semestre, eu vou finalizar um curso de dinâmicas que você pode realizar com o oráculo do cavalo, tanto online como presencial. Mas aí vai ser um curso de dinâmicas, que também é uma demanda que me pedem muito. Silvana, me dá um exemplo aí de como que eu posso aplicar o oráculo do cavalo no meu atendimento. Isso é comum acontecer. Então, está previsto aí para antes de finalizar o semestre, dando tudo certo, vai ter esse curso de dinâmicas. Eu tenho uma dúvida do oráculo mesmo, sabe? Ok, O déficit cognitivo, sabe? Mas eu não consegui entender como eu faço aquele jogo das 9 cartas, lendo pelo. tá. Então vamos lá. Como é o jogo das 9 cartas é quando você é uma pergunta pontual, não é isso? Sim, Você de está sim ou não. Então, normalmente eu coloco a carta do meio é a carta do eu, que é a carta do consulente, que Tá. representa quem está perguntando, tá? Aí, em cima dessa carta, tem 3 cartas. Sim, Ao lado dessa carta, tem 2 cartas e mais uma fora. sim, Embaixo tem 3 cartas, isso. certo? Então, somam 9 cartas. O que eu indico é você observar se uma dessas 2 cartas, de primeira, tá? Deixa eu achar. Aham. Deixa eu Era isso, achar. era isso que eu não entendia. Se eu já tinha que deixar essas 2 cartas no jogo. A carta 20 e a carta 8, né?
É a carta 20, ou a 8, ou a carta 9 e a carta 19. Então, pera lá. Se sai a carta 8, ela já é objetiva. Ela está falando sim para a sua pergunta. Quando você vai fazer essa dinâmica, tem que ser uma pergunta pontual, direta. Um exemplo. Ah, Silvana, eu vou conseguir passar no meu concurso? Se sair essa carta, não tem muito que a gente questionar, a não ser que outras cartas apareçam como um não no mesma jogada. E aí eu vou olhar o quê? O bloco de informações. A maioria das cartas elas estão trazendo apontando para ser uma coisa positiva ou elas estão apontando para ser uma coisa negativa? E aí eu faço a leitura desse conjunto de cartas. Às vezes uma pessoa me pergunta assim: vou passar no concurso? Quanto tempo vai levar? Às vezes se a minha intuição me chama para o número da carta, eu faço uma leitura trazendo também o que aquele número está representando. Ah, vai ser 12 meses, vai ser 3 meses. Aí tem que estar em conjunto com a sua intuição. O que é intuição? Intuição é a primeira informação que chega sem a gente filtrar, mas não é a primeira informação que eu passo para o meu cliente, tá? Eu recebo a informação, eu olho para o bloco de informações, de cartas, elaboro dentro de mim para depois eu passar para o cliente. É assim que eu trabalho. Então, no grupo das 9 cartas, eu já coloco essas 4. Não, você usa todas, Todas. Ah, todas as cartas. tá. Aí, na hora que você revela todas as cartas, você vai fazer a leitura do que aquelas cartas estão te comunicando. Então, às Entendi. vezes, nessas 9 cartas, não sai nem o sim, nem o não, nem o talvez. E aí tem que fazer a interpretação como a gente faz no jogo grande. Exato. Aí Entendi. você vai ver se as cartas, a maioria são cartas que apontam uma coisa Positiva. positiva ou negativa para dar um retorno. Por exemplo, eu posso chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu acho que ainda não está claro essa pergunta para você, principalmente, porque aqui não diz nem que sim, nem que não, Entendi. mas aponta que está sujeito às coisas acontecerem. Então, talvez você tenha que fazer algum outro movimento para que isso se realize, entende? Entendi. Entendi. Falando de uma forma bem genérica, tá? Aí, entendi. A minha dúvida era se eu colocava as cartas de sim e não já no jogo. Mas Não, não, eu ponho as 9. Se já saiu sim ou não, bem mais fácil para mim, bem mais claro para o cliente. Se não sair, faz a interpretação geral, isso. apontando mais para uma coisa positiva ou negativa, ou essa questão de que às vezes a pergunta não está bem clara para o cliente. Obrigada. E às vezes a pessoa até pergunta racionalmente sobre aquele assunto, mas internamente ela está com bastante confusão. Eu Conflito. posso aproveitar essa mesma jogada para expandir esse olhar em relação à pergunta dela, usando as âncoras que chegam na tiragem, Entendi. certo? Mas obrigada aí, Sabrina, pela sua pergunta. Aí, desculpa, não tem Mas, entendido. Te chamar várias vezes, né? Porque já te pedi um monte de orientação. não, pode me chamar. É assim, o oráculo é uma ferramenta. Por que eu criei o Cavalgando Destinos? Justamente para a gente desenvolver essa percepção em vários lugares. Porque às vezes a gente é muito pé na letra, né? Quer seguir muito o mapa. E o Cavalgando Destinos, ele vem com esse objetivo de você olhar para essa carta que vai ser sorteada no dia
e intencionar com essa inspiração como pode ser o seu dia. E no final, você até fazer uma análise se aquela percepção inicial que você teve lá no começo do dia fez sentido e isso, esse exercício vai te ajudar a praticar essa leitura, vai ajudar você a assumir a responsabilidade do que você quer criar para a sua vida, por exemplo. É um exercício. Parece simples, mas não é, tá, gente? É bem profundo. Que mais? Eu recomendo o Oráculo do Cavalo, já fiz e não vejo a hora de retornar e ver minha evolução. Obrigada, Sandra. É um momento que faz a gente refletir e pensar vários momentos na nossa vida e como estamos ou não conduzindo antes do momento. Gratidão aí pela sua. Obrigada, Sueli. Silvana, a minha dúvida é, esse link do que a gente vai comprar, o Cavalgando, ele só vem impresso ou se a gente quiser ele já impresso, você encaminha pelo correio? Então, eu não tenho essa possibilidade Não? nesse momento. Por quê? Porque eu moro em Pratânia. Pratânia ninguém nem sabe que existe, né? Uhum. Tem 6 mil habitantes e não tem estrutura para eu mandar imprimir aqui, porque tem uma Uhum. lojinha que tem um Xerox e tudo mais. Se eu tivesse em Santos, ficava mais fácil. Nesse início, não. Eu não vou disponibilizar ele impresso, mas eu Entendi. pretendo no final do ano, sim, fazer tipo uma caixa, um box com todos os, porque vai vir mais outras novidades aí ao longo do ano. Então, quantas coisas a gente pode desenvolver? Presença, observar coisas que a gente está no automático e não observa, aprender a pôr uma intenção no nosso dia, que a maioria das pessoas não colocam. Então, é um exercício simples. Escrever, quantas pessoas já falam muito da escrita terapêutica, porque você passa pela experiência, então você fixa mais. É uma coisa breve, mas que pode virar um hábito muito bom para a gente aumentar a nossa percepção, entende? Agora, se for um negócio que é mais uma coisa, aí você tem que avaliar aí o que é Não, interessante. não foi nem isso que eu quis dizer, não. Até porque foi muito bacana quando eu me inscrevi, aí quando eu entrei aqui, né, tava terminando de atender e tal. Aí falou, o pessoal tem o oráculo e tal. Aí que eu fui lembrar, eu falei, gente, o oráculo, peraí, deixa eu pegar. Então, realmente, eu quero desse lugar, assim, de trazer para perto, porque senão realmente é isso, mais uma ferramenta poderosíssima, né, e que fica ali, guardado, esperando. Sim, sim, Imagino que isso vai trazer também para ir incorporando e entendendo, né, a parte até que você falou da parte teórica, né, das cartas. sim, E aí a gente pode ir tirando dúvidas, você vai comentando. sim. E aí, no final, mesmo quem não tem oráculo, serve para mim, Cavalgando Destino? Serve. Pelo menos você vai fazer o primeiro ciclo junto comigo. Eu acho que já vale muito a pena o valor que você vai pagar pelo e-book, que é R$ 37. Então, eu acho que passar por essa experiência vai ser uma boa oportunidade também de você conhecer o oráculo do cavalo e saber se você teve uma boa comunicação, entende? No final, tem uma breve sobre numerologia, de 1 a 9, que eu trago, e também, quem não tem o oráculo do cavalo, também tem um anexo falando o que cada carta representa. Certo? Eu fico buscando formas da gente trazer independência. O mais importante é a gente criar essa independência, se empoderar para decidir, para perceber, para fazer escolhas mais conscientes. Essa é a minha maior missão. O cavalo, o oráculo, o cavalo, ele vem como potência. Tudo relacionado a cavalo, tudo que você juntar com o cavalo, ele vai potencializar, tanto a luz como a sombra, tá, gente?
Posso falar de cadeirinha. Por quê? Porque você fica meio transparente quando está próximo do cavalo. Ele consegue, muitas vezes, espelhar o que você sente e você não reconhece para você mesmo. Claro que com o oráculo do cavalo é um pouquinho diferente, mas a energia, ao longo prazo, vocês vão perceber que também te influencia, te inspira, te motiva a fazer movimentos, mas sempre na direção da sua liberdade, da sua responsabilidade, autorresponsabilidade. Esse é o maior intuito de eu fazer todas essas ferramentas, sabe? No oráculo do cavalo vem esse livretinho junto, que explica, inclusive, como você pode utilizar, mas quando a pessoa faz o pedido, para mim, porque eu ainda não está exposto numa loja, a não ser a Lívia, que tem uma loja de cartas maravilhosa, e ela também, às vezes, comercializa o meu oráculo. Normalmente, as pessoas têm contato direto comigo, então, surgem dúvidas, olha, fui tirar o oráculo, mas surgiu essa dúvida. Então, eu tento esclarecer, ou tento te ajudar de alguma forma, dentro do possível. Tá? Faltou alguma coisa? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não. E eu... Se alguém for marcar, por exemplo, no caso eu, o atendimento individual com você, é legal que a gente, agora que vai iniciar o oráculo durante os 21 dias, faz todo esse processo primeiro e depois marca? Não, Não indifere. indifere, porque o oráculo do cavalo, ele dá uma visão muito ampla de várias coisas que acontecem na sua vida. Uhum. Normalmente, ele traz a prioridade. Tem uma informação prioritária para a gente olhar. Porque vai E acontecer aí um a gente... movimento ali, não vai? Hã? Vai acontecer um movimento ali durante esses 21 dias, não vai? Aí não sei, vai depender do que a experiência de cada um, porque assim, Aham. como a Gisele interage com o oráculo, ou como a Gisele interage com a informação que eu vou dar, é a Gisele. A Uhum. Maria vai ser de outra forma, a Bela vai ser de outra forma, a Rosilda, a Marina, a Sandra, a Silmara, cada um interage dentro das suas ferramentas, né? O que você acessa, entende? Entendi. Mas eu vou dar uma inspiração para vocês por dia, Uhum. essa é a ideia. E Tá. também criar essa rotina da gente estar atenta, né? Presente para o que a gente quer para a nossa vida. Uhum. Esse é o maior objetivo das minhas coisas que eu gosto de fazer. Então, cavalo é rápido, tá? Aham. Tudo relacionado a cavalo ele não tem mimimi, não tem muita introdução, não tem muito enfeite, e é muito a minha pegada, sabe? Porque eu sou aliana, eu gosto de pontuar, ser objetiva, Sim. e tá tudo certo não ser, mas eu Uhum. acho que a gente tem que aproveitar as nossas naturezas, colocar a serviço no mundo, que quando a gente está alinhado com as nossas habilidades, com o que a gente veio fazer aqui, Uhum. isso se expande, né? Às vezes não é outra pessoa precisa de outra abordagem, tá tudo certo. Eu acredito que não existe acaso, tá Sim. tudo vai Tá, acontecendo. tá tudo organizado na sincronicidade divina, né? Exato. O que acontece às vezes é que você recebe uma informação numa perspectiva diferente e você passa a levar em consideração uma outra forma de olhar para aquele desafio. Isso Uhum. acontece. Então, a partir do momento que você muda essa percepção, claro que a realidade muda, Uhum. né? Então, por isso que eu não acredito muito que uma leitura pode definir a sua vida. Uhum. Não posso falar isso porque eu não acredito nisso. Eu respeito quem acredita,
né? Mas eu não posso falar isso porque eu não acredito. Eu acredito que eu posso te inspirar e posso trazer uma informação para você que vai, putz, como é que eu não pensei nisso antes, né? Então, nesse sentido. E aqui no Aras Concorde é um lugar muito bacana. Eu gosto muito dessa parceria porque são os mesmos valores que eu prego. É uma das coisas que eu falo para quem foi minha mentorada ou participou de algum evento presencial, é comum eu falar: se você quer desenvolver a sua vida profissional, principalmente, né? E busque parceiros que tenham os mesmos valores, porque isso vai encurtar o seu caminho muito. Aí, por exemplo, a Bela é psicóloga, ela trabalha 1 a 1, né? Ela não tem uma parceria. Talvez ela tenha uma parceria de sócios no consultório e frequentam o mesmo ambiente. Precisa estar alinhado a esses valores, ou pelo menos valores que você não negocia. Mas você provavelmente também vai atrair clientes que têm a mesma pegada, né? É comum, é aquela coisa da atração. E quando o cliente chega e não tem nada a ver com você, como acontece às vezes comigo, às vezes um cliente chega para eu atender e a hora que eu finalizo aquele atendimento, a primeira pergunta que eu lanço para o universo: meu Deus, universo, o que você quer que eu aprenda com esse atendimento, com essa pessoa? Porque não tem nada a ver comigo, mas eu não descarto. Eu descarto que alguma coisa eu preciso olhar, porque às vezes acontece, como facilitador, a gente atender uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, né? E trazer uma informação que você até não concorda, vamos dizer assim, o jeito da pessoa. Mas eu não descarto, eu pergunto para o universo: universo, o que eu tenho que aprender com essa pessoa? Não entendi. E falo para ele: olha, eu quero. Quando eu atendo uma pessoa que dá aquela liga, que a coisa flui, que vira uma coisa assim, tipo um encontro, aí eu desligo o computador, que eu finalizei a minha sessão, eu falo: universo, está prestando atenção? Me traz clientes iguais a essa. É essa cliente que eu quero atrair. Eu vou sempre conversando e interagindo com o universo para ele pôr pessoas que eu possa ajudar e que seja contribuição para mim também. Porque assim todo mundo evolui. Certo, gente? Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por vocês ficarem até agora. E estou aqui disponível. Eu vou até abrir o grupo para, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Beleza? Podemos encerrar? Então, um abraço forte aí para vocês, com a energia do cavalo, que traz movimento, força, poder, nosso poder pessoal, né? E gratidão, gratidão.